Quem já está aqui no canal há algum tempo sabe que eu nunca fui muito fã do fatiador Cura, mas recentemente a Ultimaker liberou uma atualização que é a versão 5 e que ainda está em beta, mas que promete virar esse jogo. Será mesmo? Então, bora conferir! Bom, e claro que a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Cura na versão 5, certo? Então, inclusive eu estou deixando o link aí do download, você vai navegar até o site da Ultimaker, você está vendo aí na tela, só que tem um ponto de atenção aqui, porque o download principal é ainda da versão 4.13.1, que é esta versão aqui, ó, Download for Free. Se você quiser fazer o download do Cura na versão 5, ela ainda não foi liberada oficialmente, ela está numa versão beta, significa que ainda tem vários bugs que precisam ser corrigidos, é uma versão que está sendo ainda testada pela comunidade, né, para sentir aquele feedback, mas que já foi liberada para que você possa fazer o download e testar aí na sua casa. Então você vai clicar nesta opção aqui, ó, Try Ultimaker Cura 5.0 Beta. E aí, obviamente, você vai baixar a versão que mais lhe convém. Se eu não estou enganado, se alguém souber essa informação com mais certeza do que eu, me corrija, por favor, mas me parece que só roda em computadores que tem 64 bits, os mais antigos aí de 32 bits, essa versão aqui não vai rodar, então fique atento a isso, ok? Então é só baixar, fazer download e instalar normal aí, como todos os outros Curas. Ah, e um detalhe, não precisa desinstalar a versão anterior, se caso você tenha aí a versão 4.13.1, não desinstala ela, porque muito provavelmente você vai rodar as duas versões simultaneamente, ok? Beleza, já fiz o download, já instalei aqui o Cura na versão 5 e vamos ver o que há de novo, né? Olha, basicamente eu notei duas coisas aqui que acho que vão ser de grande inovação aqui no Cura. Primeiro é em relação à velocidade. Eu notei, pode ser impressão da minha parte, e aí você também, se você instalar na sua casa e verificar isso, você comenta aqui também para eu saber, mas eu notei que o Cura 5, nesta versão 5 beta, ele está um pouco mais rápido do que a versão 4.3, né, a versão anterior. Eu senti isso, tanto para abrir os arquivos, quanto para fazer o fatiamento e quanto para imprimir também, ele está mais rápido. Eu vou mostrar isso aqui para você comparando a última versão que foi liberada e a versão 5, tá? E uma outra coisa que me chamou muita atenção, e que inclusive eu nunca tinha feito vídeo a respeito disso, mas nesta versão aqui, ó, inclusive está escrito aqui em inglês, né? Se você entende inglês, você vai conseguir ver isso perfeitamente, que eles estão liberando esta versão 5 com a Arachne Engine, ou Engine, não sei como é que se pronuncia, né? Que é o mecanismo aracnídeo, né? Basicamente isso. Eu acho que traduzindo literalmente fica escrito dessa forma. E aí a gente precisa entender o que é esse Arachne Engine, ou Arachne Engine aí, né? O mecanismo aracnídeo. Então vamos dar uma olhadinha lá no site do Cura para a gente entender isso. Beleza, já estou aqui no site do Ultimaker Cura, nesta versão beta aqui, que tem a versão do Arachne Engine. E aí, o que significa esse Arachne Engine? Significa o seguinte, a interface do fatiador ela vai ser a mesma, você não vai notar nenhum tipo de diferença se você pegar a última versão que está liberada lá e essa versão aqui do Arachne Engine. Você não vai ver nada de diferença. Aonde que está a diferença então, Murilo? A diferença está por trás, né? O que o Cura faz por trás quando ele vai gerar o G-Code, quando ele vai gerar o código para jogar na sua impressora 3D. Então é lá que muda, é lá que está a grande mudança. E a gente, obviamente, não vê essa mudança, certo? A não ser no resultado do fatiamento. E basicamente, esse novo motor aqui do Ultimaker Cura, esse Arachne Engine, o que ele faz? Né? Na verdade, ele apresenta... ele está até escrito aqui, ó, ele apresenta uma nova maneira de abordar a geração de paredes finas e recursos finos de um modelo. Então, basicamente, ele vai melhorar e muito o fatiamento de peças que têm paredes muito finas. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso variando a largura da linha, do fio do filamento que vai ser depositado no seu fatiador. Normalmente, quando você tem paredes muito fininhas, a largura do fatiador já é pré-estabelecida e ela não muda, ela é fixa. Né? Vamos supor que a gente estabeleceu uma largura de 0,4 milímetros. Essa largura ela é fixa, ela não muda. E aí eu vou te mostrar um exemplo daqui a pouco que você vai entender perfeitamente do que eu estou te falando. Nesta nova versão aqui do Arachne Engine, ele faz uma variação da linha do filamento. Então, mesmo que você tenha setado a largura de extrusão aí da sua impressora para 0,4 milímetros, o Cura ele consegue variar essa extrusão
para otimizar a sua impressão, tanto em tempo quanto em qualidade. É incrível, né? Olha, eu confesso que eu fiquei balançado também com essa versão. Então, vamos dar uma olhadinha na prática, o que isso quer dizer. Ok, vamos lá. Eu tenho essa peça aqui, que nada mais é do que um filete. É uma peça de teste que eu fiz só para ilustrar aqui como é que vai funcionar esse Arachne Engine no Cura 5. Essa é uma peça extremamente comprida, mas ela é extremamente fina. Só para você ter uma ideia, ela tem aqui 1,8 milímetros de largura. Ela é muito fininha. Se eu mandar fatiar esse objeto aqui com um bico padrão aí de 0,4 milímetros, como está aqui, se a gente dividir então 1,8, né, que é essa largura, por 0,4, que vai ser a largura do meu fio, né, do fio do filamento que vai ser depositado ali, eu tenho 4 linhas e meia, certo? Eu tenho 4 linhas e meia. Ou seja, significa que ele vai conseguir fazer então as linhas, as 4 linhas, mas o meio da peça ele não vai conseguir fazer, porque vai ficar meia linha só. Então, como é que se faz meia linha? O fatiador ele não consegue decidir isso. Então, como a largura da linha está fixa em 0,4, ele não consegue fazer isso. Então, como é que ele resolve isso? Vamos dar um zoom aqui para a gente entender. Ele resolve colocando preenchimento. Olha aí, olha aqui, esse amarelinho, tá vendo? Essa daqui é o perímetro externo, né? A vermelha é o perímetro externo. Dá mais um zoom aqui, O verde é o perímetro interno e esse amarelinho ele faz como se fosse um preenchimento. Então, o que significa ele tá fazendo isso? Primeiro, você não vai conseguir tampar o seu objeto 100%, porque ainda vão ficar algumas lacunas aqui, certo? Olha só, tem essas lacunas aqui. E ele está fazendo muito mais movimento, né? Esse movimento de vai e vem para colocar esse preenchimento aqui, o que vai aumentar o tempo de impressão. Claro que essa peça aqui, ela está durando 5 minutos, ela é muito rápida de ser impressa. Mas imagina isso numa peça que é muito grande. Esses movimentos assim de vai e vem para cobrir essa lacuna que ele não está conseguindo preencher, na verdade, 100%, vai aumentar bastante o tempo de impressão. Certo? Então, isso é o que acontece no Cura na última versão aí. Na versão aqui, essa que eu tô é a versão 4.13.1, certo? Vou até deixar ela aberta aqui para você entender. Agora vamos abrir a versão 5. E esta é a mágica da versão 5. Sem eu ter mudado absolutamente nada, eu faço questão até de voltar aqui para você ver que é o mesmo modelo. Olha só, 1,8 de largura e um bico de 0,4, certo? Aqui as configurações, elas estão iguais. Aqui, a qualidade, vamos lá. A largura de extrusão está em 0,4. Eu não mudei absolutamente nada. Mas o Cura entende que está faltando aqui no meio um pedacinho a ser preenchido, uma lacunazinha que ele não conseguiria preencher antes. Então, o que ele faz? Ele aumenta a largura de extrusão da linha que está aqui no meio, que na verdade é esse perímetro que está aqui na parte interna. Então você consegue perceber a diferença? Ele não vai mais fazer aquele movimento de vai e vem, olha só, para tentar preencher essa lacuna que ficou faltando. Ele simplesmente meio que arredonda para 4 linhas, né? E não 4 linhas e meia. Ele arredonda para 4 linhas, só que ele compensa esse meio que está faltando engordando a linha, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Se você reparar, você consegue ver que a linha verde está mais gordinha do que a linha vermelha. E é justamente aí que está atuando o Arachne Engine. É isso que ele faz, de forma automática, sem você precisar configurar nada, né? E isso aqui é uma mudança enorme nas configurações de fatiamento, principalmente em peças que têm paredes muito finas. Vou mostrar para você mais 2 exemplos que você vai entender também exatamente o poder aqui desse Arachne Engine e o porquê que esse Cura na versão 5 talvez mude o jogo da impressão 3D, hein? E outra curiosidade que eu já falei, talvez você não tenha pescado, mas olha o tempo de impressão dessa peça aqui, 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque é justamente o que eu falei, ele está fazendo esse movimento de vai e vem, olha só, ele tem que fazer aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui e assim por diante na peça inteira. E isso leva tempo. Todo movimento que o bico da sua impressora faz leva tempo. Porém, na versão 5, como ele não precisa fazer esses movimentos, olha o tempo de impressão, caiu para 3 minutos. Aí você vai falar, Murilo, mas nossa, né? 2 minutos só não faz diferença nenhuma. Mas calma, a gente está falando de uma peça que é extremamente pequena. Isso, se você considerar uma peça que é muito grande, quanto maior for a sua peça, maior vai ser o ganho de tempo para imprimir.
Tá? E eu vou te mostrar isso agora na prática. E aqui eu trouxe o exemplo mais famoso aí que está circulando na internet, que é o Bent, né? Aquele barquinho que todo mundo na impressão 3D gosta de imprimir. E aqui eu tenho ele em 4 escalas diferentes. Aqui na escala original, com 100% aí do tamanho. Esse daqui ele está reduzido para 20% do tamanho. Esse daqui para 15% e esse aqui para 10% do tamanho original. Você percebe que quando há essa redução no tamanho aqui de 20%, olha isso, ele já começa a perder informações. Ó. Então aqui já não vai ser impresso, aqui também já não vai ser impresso. E o Cura não consegue lidar muito bem com isso. E isso a gente está falando na versão 4.13.1, certo? Essa versão aqui, ó, a última que foi liberada na versão oficial. E numa escala aqui de 15% é pior ainda, ele já não consegue imprimir mais quase nada, e na de 10% é ainda pior, ele não consegue imprimir mais nada. Mas olha o que acontece quando eu mudo para a versão 5 e eu faço o mesmo fatiamento sem mudar absolutamente nada. Olha isso. Na escala de 20% ele imprime perfeitamente, ou seja, ele consegue ajustar o tamanho das linhas aqui para imprimir toda a estrutura do barquinho. Com 15% ele ainda consegue imprimir também perfeitamente, sem perder nada. E com 10% ele quase consegue imprimir tudo. Olha isso, ó. Ele está perdendo um pouquinho de informação aqui, um pouquinho de informação aqui. Mas mesmo assim esse barquinho ainda vai ser impresso. Olha que demais isso, né? Porque ele ainda está com quase 100% da informação aqui, não perdeu, né? Porque o Cura no Arachne Engine, que é a versão 5 aí, ele consegue lidar com essa largura da linha automática e isso é muito legal. E outra coisa que eu falei, a questão do tempo, né? Esse aqui talvez não seja o melhor exemplo para mostrar isso, mas mesmo assim, com esse exemplo bobinho, já dá para você notar essa diferença. Eu tô aqui na versão 4.13.1 e eu fiz o fatiamento desse Bent aqui, desse barquinho, com 300% do tamanho dele, ou seja, aumentei a escala em 300%, certo? Ele está dando aqui 12 horas e 19 minutos, uma previsão aí do tempo que vai demorar para eu imprimir esse barquinho. Agora vamos ver essa mesma configuração no Cura 5. E olha que impressionante, mesma configuração, ó, 0.2, mesmo tamanho de bico, mesmo tudo, na mesma escala aqui de 300, ele cai quase 1 hora aí, ó, 11 horas e 15 minutos, né? A gente pode arredondar para 1 hora, então ele vai imprimir 1 hora mais rápido esse barquinho aqui, porque justamente por conta dessa otimização que ele faz aí por trás do código. Então isso eu achei fantástico e ó, tá me convencendo a voltar a usar o Cura, hein? E eu também preciso te alertar uma coisa que é o seguinte, na parte aqui dos plugins, né, quando a gente clica aqui na aba Mercado, essa parte ela sofreu algumas mudancinhas e pode ser que os plugins que você estava acostumado a utilizar na versão 4.13 ou anteriores, pode ser que eles não funcionem mais na versão 5. Isso porque esses plugins eles dependem de atualização das pessoas que fizeram os plugins. Então, muito provavelmente, na hora que você instalar a versão 5, ele vai reclamar de algum plugin, se você tiver plugins instalados aí, ou não. Se você não tiver, ele não vai reclamar, mas se você tiver, possivelmente ele vai reclamar que os plugins estão desatualizados, que ele não vai conseguir executar os plugins. Por isso que eu disse para que você mantenha, por enquanto, as duas versões aí. Se você quiser mexer na versão 5 do Cura, vai lá, mexe e tal. Ah, eu quero usar um plugin. Volta, usa na versão anterior, então, na versão 4.13, que vai dar certo tranquilamente. E, claro, não esquece de me contar aí também se você curtiu essa versão 5, se era o que você estava esperando, se você estava esperando mais coisas ou não. E se você vai usar o Cura a partir de agora, se você já usava o Cura ou não, se você gostou ainda mais, deixa aí para eu saber. E não sai daí não, porque eu ainda tenho um recadinho para você, então confere aí. E olha só, já venho falando isso aqui no canal há algum tempo, para você que está procurando filamentos de excelente qualidade, resinas de excelente qualidade, além de impressoras 3D também com ótimo custo-benefício e frete grátis, eu tenho que indicar para você o pessoal da empresa 3D Prime. Se você ainda não conhece, dá uma passadinha no site deles, estou deixando o link aí porque realmente vale muito a pena e eles estão sempre fazendo promoções que são muito bacanas.